Vai ser muito fácil esta coisa. Não tenho guiões nem nada que possa romantizar seja o que for dito neste vídeo. Sou apenas eu, no meu formato mais simples, com um tablet que me relembra tudo aquilo que foi atingido ao longo deste ano, a falar contigo que sem ter a obrigação decidiste ouvir-me. Isto para evoluirmos e mudarmos juntos, que é sempre esse o objetivo principal. Neste vídeo vou fazer aqui um recap deste ano, falar-vos sobre tudo o que aconteceu e confessar-vos coisas que merecem esse destaque para que nesta entrada no novo ano haja principalmente um recomeço e uma aprendizagem com tudo aquilo que foi acontecendo. Este foi sem sombra de dúvidas o ano da minha vida. Confesso que gostava de dizer que foi o melhor, mas por várias circunstâncias a que estive submetido não o posso nem quero adjetivar como tal, mas foi sem dúvida muito provavelmente o ano de maiores desafios, de maiores exigências e aquele em que eu próprio também evolui mais e principalmente me conheci a mim próprio. Testei os meus limites, nem sempre da maneira mais correta, mas foi este ano que eu realmente, verdadeiramente me conheci. E este ano, para conhecer e para ir percebendo muito daquilo que ia acontecendo, a tática infalível foi o recorrer a analogias. E este ano eu gostei de olhar para a vida como um livro, porque até entendermos que somos nós os próprios escritores desse livro e o único responsável por aquilo que estamos a viver, vai ser muito difícil de tomarmos decisões. E entendermos também que, como todos os livros, existem vários capítulos. Nem todos eles feitos de grandes sucessos ou de grandes objetivos, do atingir realmente de grandes vitórias, também eles, alguns, de atraso, de monotonia, de calma face àquilo que vá acontecendo. Por isso, este ano eu sinto que daria um livro só ele, muito bom e muito extenso. E vou tentar passá-lo aqui em formato de vídeo e numa conversa completamente simples contigo. Janeiro. Este é o mês em que toda a gente começa extremamente motivada, toda a gente quer mudar de vida, toda a gente quer novos objetivos, novo ano, vida nova, é sempre esse o mote. Eu gostei de olhar para ele como apenas mais um mês. Gosto sim de olhar para todas as segundas-feiras e todas as semanas como uma nova oportunidade para definição de objetivos, para me mudar e para evoluir. Mas janeiro começou a um ritmo que já se perspectivava aquilo que ia acontecer neste ano. Janeiro começou logo, inclusive no dia 1, não deu tempo para mais nada. Começou no dia 1 com o lançamento de uma entrevista bastante pessoal, onde sou convidado para estrear um programa sobre jovens empreendedores e que a mim me deixou desde cedo bastante orgulhoso por terem tido essa atenção para comigo, ou seja, ser escolhido face aos empreendimentos que ia gerindo para falar mais sobre eles e para falar mais sobre mim e me dar a conhecer. Por isso o dia 1 começou logo da melhor forma e com um lançamento bastante pessoal. E logo neste primeiro mês dei um passo que já estava para ser dado também há algum tempo, inclusive é no ano transato, que não chegou a ser feito e começou o ano logo da melhor maneira. Dei entrada no mundo dos investimentos, no mercado de ações e de criptomoedas. Nunca mais me vou esquecer qual foi o primeiro investimento, foi numa ação da Meta, na altura a 291,40€, impossível esquecer. E foi, digamos que, dar um passo da aprendizagem que já ia tomando nos últimos anos. Por isso foi realmente o partir para a ação e o evoluir até mesmo nessa que é a literacia financeira, muitas vezes tão bem conversada nos assuntos que vamos debatendo na Buy or Change. Em fevereiro o ritmo não abrandou, pelo contrário, eu definiria janeiro na palavra como começo e fevereiro é a continuação desse começo, porque a Buy or Change Talks, podcast que até então eram apenas conversas em live no Instagram, ainda que com personalidades de sucesso, com testemunhos bastante opinativos e muito bons para a evolução de toda e qualquer pessoa que os assistiu, e eles estão ainda disponíveis no nosso Instagram, mas senti eu que era hora de darmos realmente o próximo passo. Então o Buy or Change Talk se estreia presencialmente no Estádio Capital do Móvel, com o diretor de marketing do Passos de Ferreira, clube que atua na Primeira Liga, e para mim e para um vasto número de pessoas, um clube que se destaca naquilo que é o marketing e a sua comunicação. Por isso ninguém melhor para estrear presencialmente, com um investimento em material, com um investimento em edição, um episódio muito mais trabalhado, e dá-se realmente esse próximo passo naquele que é o nosso podcast, e muito bem recebido também pelo público, que mais à frente fomos trazendo também novos convidados, também eles
deles bastante interessantes. Para além de tudo isto e desta estreia do Bayer Change Talks, e ainda que a universidade seja um caminho um pouco invisível neste percurso, dou entrada também como gestor de comunicação da Associação de Estudantes da Universidade da Maia. Sou convidado a fazê-lo, era mais uma coisa que ia dar asas à minha imaginação e à minha experiência, por isso prontamente aceitei e foi mais uma responsabilidade que fui adquirindo. E ainda este mês é-me feita uma proposta que eu não esperava. Pediram-me para ser responsável pelo rebranding da Meu Capital, um projeto bastante conceituado a nível nacional, fundado por José Costa Rodrigues e Sebastian Lemons, dois dos melhores empreendedores a atuar nacional e internacionalmente, e como é óbvio, eu agarrei desde cedo esta oportunidade com tudo aquilo que tinha. O resultado acabou por ser também ele muito bom e foi espelhado mais à frente em resultados, por isso foi aqui logo em fevereiro que as coisas começaram também a tomar proporções maiores, o reconhecimento passou a ser tomado a nível nacional e os resultados estavam a aparecer, o trabalho estava a ser recompensado. Digamos que fevereiro foi também um mês com uma busca incessante por conhecimento. Eu assisti a 2 cursos extracurriculares e ouvi inúmeras horas de podcasts enquanto trabalhava, mas o que é certo é que, sem eu perceber, o ritmo estava mais acelerado do que aquilo que devia, por norma, e infelizmente não evitei aquilo que vinha a seguir. Março é um mês do atingir de um objetivo que não estava estipulado, mas que depois de feito o rebranding vem um dos momentos do ano. Fui convidado, pós-rebranding, a assumir-me como gestor de marketing e comunicação da Meu Capital, ou seja, é-me conferida a responsabilidade de liderar uma equipa de jovens, tão bem como eu e até mais velhos, mas estar à frente deles, direcioná-los no caminho certo e estar presente naquilo que é a comunicação e o marketing da Meu Capital, que é um aspecto muito importante, e liderar esta equipa, ou seja, ficar responsável por este cargo. Prontamente aceitei, sem qualquer dúvida, ainda que avisado por alguns familiares e amigos se não ia ser demasiada coisa, mas aceitei o desafio, propus-me mais uma vez a este desconforto e foi mais uma responsabilidade que adquiri neste percurso. O problema é que também neste mês faço provavelmente a decisão que nunca devia ter sido feita, porque o ritmo, como estamos a perceber, estava muito acelerado, muitos objetivos a serem concluídos ainda nos primeiros 2 meses do ano, e neste mês, em março, eu acabo por iniciar publicamente um Project 50. Um Project 50 consiste num projeto criado por alguns influenciadores, que, como o próprio nome indica, é de 50 dias, e as regras estão a passar aqui a algures. E as regras consistem em, por exemplo, acordar todos os dias antes das 8 da manhã, treinar todos os dias, ler 10 páginas por dia, e não existe aquela ideia de no dia seguinte ler 20 para compensar o dia anterior. Não, todos os dias tem que ser feita essa tarefa, ou seja, é um conjunto de tarefas que promovem a disciplina e a evolução pessoal a um ponto completamente ridículo, mas que exigem de nós uma força mental e uma motivação muito maior. Requer muito esforço, muita dedicação, e tudo aquilo a que já estava a ser submetido, mais um Project 50, eu na altura não vi como um erro, mas agora olhando para trás foi sem dúvida um erro, porque eu não parava um segundo. Todos os dias, sem exceção, era uma correria total, andava para trás e para a frente à procura de conseguir fazer tudo e gerir tudo, e basicamente coloquei-me eu e a minha saúde mental em segundo plano, e isso é coisa que não deve acontecer. Abril é, sem dúvida, o pior mês da minha vida e a pior fase da minha vida também. A única responsabilidade de o dizer é minha e só minha, faço aquilo que falamos anteriormente, mas também porque foi um mês de decisões difíceis, porque após 12 anos de futebol federado decidi desistir, provavelmente por estar a sentir também que estava demasiada coisa a acontecer, que estava responsável por muita coisa, então decidi tirar de mim este peso e esta responsabilidade de jogar futebol. E desisto num ano muito ingrato, porque é o meu primeiro ano de sénior,
Um ano que estava a correr extremamente bem, era camisola 10, que era um objetivo meu, era capitão de equipa, aos meus 20 anos fui responsável por liderar também, e depois também por força de uma lesão e com aquela paragem acabei por desmotivar e perceber que não tinha tempo, não conseguia realmente fazer tudo e não valia a pena estar-me a mentir e estar-me a colocar cada vez mais em segundo plano para não evitar aquilo que veio mais à frente, ainda assim, e tomada esta decisão. Por isso, face ao desenvolvimento dos empreendedorismos, decidi deixar de jogar futebol, o que foi uma decisão que psicologicamente me acabou por afetar, digamos assim, porque foram 12 anos, é uma vida. Tirarem-me o balneário, tirarem-me aquele final de dia, que muitas das vezes acabava por ser um escape para o trabalho, fui eu próprio que me tirei, mas acabou por ser difícil de gerir. E para além disto, e com já imensa coisa a acontecer, termina também a minha relação de 4 anos, o que para toda e qualquer pessoa válida de si mesma e coerente foi naturalmente difícil. Provavelmente não a perda da pessoa em si, porque isso caracterizaria como seleção natural, mas por todo o enredo e proporção que a história foi tomando, e principalmente as pessoas que foi envolvendo, que foi realmente mexer com quem estava à minha volta. Por isso, as duas decisões a pesar ao mesmo tempo, mais todo este trabalho a que estava submetido e tudo isto que estava a acontecer, e inclusive no documentário temos alguém que diz que o Diogo é muito e só faz o gesto, e é mesmo isso, ou seja, estava difícil de gerir tudo, e ainda para mais com esse culminar de situações, não foi fácil, e o que é certo é que entrei em burnout completo, deixei de conseguir gerir seja o que fosse, tive de abrandar, acalmar, perceber tudo aquilo que ia acontecendo, e não foi por falta de aviso, porque os meus pais e os meus amigos foram-me avisando, e eu ignorei porque só via à frente aquilo que é o mais fútil nestes casos, que é o trabalho, o sucesso, os objetivos. Isso deve estar sempre em segundo plano. É aquela que é do saúde, família e trabalho. E eu coloquei o trabalho à frente de toda a gente, e o sucesso e tudo o que estava a acontecer, e estava só preocupado com isso diariamente e não me preocupei com temas que são bastante importantes. Maio foi a continuação daquilo que ia acontecendo no mês anterior. Mas aqui senti eu a procura por necessidade de ajuda. Neste caso, mais incidente da minha família e amigos. Porque eu vi-me entrar numa situação comigo próprio que nunca tinha estado. Eu vi-me emagrecer 8 kg em poucas semanas, eu cheguei a pesar 51 kg. Toda a minha postura física aparentava alguém que eu nunca fui durante estes 20 anos, até porque sempre liguei bastante à minha imagem física, ao preservar disso, sempre fui muito vaidoso, e pode até mesmo parecer estúpido para algumas pessoas, e era isso que na altura também pesava na minha consciência, porque os objetivos estavam a ser concluídos, o sucesso supostamente estava a ser atingido, e como é que uma pessoa consegue entrar nesses termos atingindo tudo o que tem atingido? Mas muitas das vezes as pessoas não percebem, mas realmente acontece. Estamos todos sujeitos a isso. Não o acabei por passar sozinho, porque os meus amigos este ano foram fundamentais, e eu sei principalmente de 5 ou 6 pessoas que viveram exatamente o mesmo comigo e diariamente. Ou seja, todos os dias viviam aquilo. E isso é que me deixou também mais calmo nessa situação e que me ajudou a reavivar tudo aquilo que ia sendo feito. Por isso, se há coisa que temos sempre de manter em mente, e tomando, neste caso, o meu exemplo para meu exemplo também e para o vosso, é priorizarmos-nos a nós, à frente de tudo o que seja trabalho, à frente de tudo o que sejam tarefas e situações fúteis e que não nos vão acrescentar assim tanto, até mesmo relações, o descartar de relações que não nos acrescentem valor à nossa vida. Por isso, deve ser priorizado assim quem está à nossa volta, o nosso meio e principalmente a nossa saúde mental. Junho demarca o início de 3 meses de uma pessoa muito mais forte, porque eu de junho a agosto acabei por, acontecendo isto e entrando em burnout, criar em mim a minha melhor versão. Era esse o meu foco, incidente e o meu objetivo.
Em junho há essa reavaliação, ao parar para pensar, e ok, calma, tem de se fazer alguma coisa, não vai continuar tudo nestes moldes, o trabalho continuava a ser gerido da mesma forma, em grande qualidade, mas comecei realmente a investir mais em mim e no meu lifestyle a um ponto completamente absurdo. Comecei a treinar realmente, comecei de novo a ler, a buscar conhecimento, a ouvir mais sobre temas que me ajudassem a praticar uma vida melhor, digamos assim, a ter também em mim ferramentas que me ajudassem, como por exemplo o journaling, e vou ter a oportunidade de falar sobre isso num vídeo à parte, mas o journaling foi, por exemplo, uma das técnicas que me ajudou bastante a melhorar e a voltar àquilo que eu era. Voltar não, porque criei uma pessoa muito melhor do que eu era até mesmo em janeiro e fevereiro, mas realmente a reavivar tudo aquilo que ia sendo feito. Em julho começo a fazer tudo, mas em silêncio. Algo que eu nunca fiz e nunca estive habituado na minha vida. Só sabia da minha vida as mesmas 5 ou 6 pessoas que se iam preocupando comigo e os 3 de casa, o meu pai, a minha mãe e a minha irmã. Porque eu acabei por em julho também decidir desaparecer completamente das redes sociais e muitas pessoas podem não ter reparado, mas fiquei 2 semanas sem publicar, fiz uma pausa até mesmo na Buy or Change, o que pode parecer pouco tempo, digamos que em escala temporal, mas para alguém que trabalha e publica mais do que uma vez diariamente e tem este trabalho nas redes sociais e vive disto basicamente, é muito tempo. E no fundo eu acabei por trabalhar num silêncio absurdo e construir a melhor versão de mim. Começou tudo outra vez. Ainda que nada dos objetivos tenha parado nestes meses, só abrandou e ainda bem, mas começou tudo outra vez. E é este mês que se dá um acontecimento dos mais importantes deste ano, que vou a Lisboa. Eu vou a Lisboa em viagem de trabalho, para um jantar, uma reunião, um brainstorming. Ainda hoje é o dia que eu não sei dizer o que é que aquilo foi, mas sei que foi muito benéfico para mim, com personalidades completamente fantásticas. Eu estava sentado à mesa com pessoas que falam de milhões com a maior tranquilidade possível, que são os próprios gestores dessas mesmas empresas e desses milhões, e sentado à mesa com pessoas de grande renome, inclusive, por exemplo, José Costa Rodrigues, recém-chegado dos Estados Unidos, Sérgio Rodrigues, um expert financeiro, Pedro Maia, que tornou-se meu amigo pessoal, e estava, digamos que no meio daquela mesa, um miúdo de 20 anos, que era um miúdo, sentado à mesa com pais de família, com pessoas com vida feita, como muitas pessoas costumam adjetivar, e foi realmente incrível. Ainda que saísse daquele jantar e ainda bem a sentir-me uma areia no deserto, foi o início, digamos que o voltar e o despertar, o clique daquilo que eu realmente estava a viver. Inclusive, com esse journaling que eu ia fazendo, na vinda embora para o Porto, no comboio, eu acabei por escrever simplesmente aquilo que ia sentindo e o que se passou nesse jantar. E gostei tanto da mensagem que pensei por que não partilhá-la nas redes sociais. Foi com esse post que eu até mesmo voltei. É o post também com mais alcance e mais impacto do ano de 2022, onde partilho uma foto desse mesmo jantar e deixo umas palavras nesse post que falam sobre esse dia. E eu lembro-me de chegar, tinha um jantar também de amigos logo nesse dia, e quando fui ao telemóvel estava cheio de mensagens e comentários a esse mesmo post, e foi fantástico a forma como basicamente voltei e o que vivi nesse jantar do networking completamente absurdo, e realmente também tratar de um desenvolvimento do trabalho que iria ser na meu capital, que acredito que vai ser de muito valor e de um valor incalculável para o nosso país. Este mês ainda vou de férias para Marrocos com 4 amigos, que trago histórias para contar aos filhos, aos netos, a toda a gente. Histórias também que vou ter a oportunidade de contar aqui neste canal, mas nessas férias e neste país aprendi principalmente aquele que é o valor e o significado correto de riqueza. E riqueza cultural, porque a forma como vivem os marroquinos, no caso, como vivem o seu dia-a-dia, não preocupados muitas das vezes com coisas fúteis, que nós damos mais importância do que elas merecem, dá-lhes uma tranquilidade e uma leveza no olhar que a mim me surpreendeu e me chocou, porque não esperava aquilo daquele país. Trago de lá histórias completamente
Meu Deus, não... são histórias fantásticas que sem dúvida vou recordar, e muitas das vezes passou tão pouco tempo e ainda hoje é recordada como se já fosse há imenso, mas foi realmente também um escape mental, foi o sair daquilo que era o trabalho, estava tudo a acontecer, tudo a rolar, estava tudo a voltar também a encaminhar-se psicologicamente, e vou para Marrocos, tenho essas férias e depois volto realmente para o agosto. Agosto nada mais é do que um mês de preparação, porque os níveis de criatividade vinham altíssimos das férias, do descanso, ainda que estas férias não tenham sido de muito descanso, porque foi uma correria total e conhecer tudo e etc. Mas já vinha com o psicológico mais desenvolvido, já estava pronto realmente para colocar em prática tudo aquilo que ia sendo feito e para lançar novos projetos, novas coisas que tinha em mente e tirar do papel e colocar realmente em prática. Começa tudo, digamos que, a fervilhar de ideias e preparo-me para aquele que é, esse sim, sem dúvida, o momento do ano. Porque em setembro é realmente o mês. É um mês em que a By Your Change faz o seu primeiro evento e eu lanço um novo projeto, o Pela Mudança, projeto onde estamos agora mesmo neste canal e que acredito que vai acrescentar muito valor a quem assiste, e lanço-o num evento repleto de pessoas, sala cheia, a convite privado exclusivo. Estreia um documentário para iniciar esse mesmo projeto que reúne as pessoas mais importantes da minha vida, que fizeram parte de todo esse percurso, e falo de diretores de escola primária, professores de infância, os meus pais, treinadores, amigos, ou seja, muita gente e muita logística foi preparada para o lançamento daquele documentário e do evento, e 13 de setembro demarca um dia que eu não me vou esquecer mais. Correu muito melhor do que aquilo que eu imaginei, que eu idealizava, que eu podia antes até dizer que podia acontecer. Se eu especulasse tanto sobre aquele dia, não iria perceber que ele foi assim tão bom, e realmente foi fantástico. Estava toda a gente de olhos postos naquilo, a querer saber o que acontecia, tanto no evento como fora do evento, e as pessoas que assistiram através de casa, e foi muito bom. Digamos que sentir esse reconhecimento, sentir o valor dado ao meu trabalho, à minha pessoa no caso, sentir que as coisas estavam a ser atingidas, estavam a ser feitas. E foi espetacular aquilo que se viveu nesse dia e nos 2, 3 a seguir, que foram só de paragem para responder a todas as pessoas que foram falando comigo, porque acabou por atingir muitas proporções, esse mesmo documentário, a ser visto por muita gente, e recebi mensagens e chamadas de pessoas que eu já não falava há imensos anos, treinadores antigos, pais de amigos que eu ia tendo e que fui passando, por exemplo, por alguns clubes de futebol, e com mensagens muito pessoais, muito exclusivas e muito emocionais, principalmente. Por isso foram ali 2, 3 dias de uma forte carga de emoção, mas de mensagens que me fizeram crescer e muito. E fui eu percebendo também realmente aquilo que estava a viver e que realmente às vezes era só parar para avaliar aquilo que é realmente importante. E foi muito bom. Logo no final desse evento tive uma reunião com 2 pessoas que eu posso dizer que mudaram completamente o rumo deste ano, e que foram 2 pessoas também que temos uma conversa no By Your Change Talks, que é a Sofia Coelho e o Vitali. Tive uma reunião com eles logo a seguir ao evento e sou convidado para trabalhar junto deles para estrear o lançamento do Storm, o projeto que eles vinham a pensar e que vai acrescentar também um valor em 2023 para o público bastante grande. O projeto inclusive já foi lançado, foi também um sucesso esse mesmo lançamento, em número de pré-reservas e etc. Trabalho que será, espero eu, muito bem materializado agora num futuro bastante próximo, mas é-me dada também essa responsabilidade por pessoas que eu anteriormente estava a convidar para um podcast, estavam agora a pedir para trabalharem comigo, e porque apreciavam esse trabalho, e isso deu também para eu ficar bastante receptivo e principalmente dar importância àquilo que estava, digamos que a viver. Eu lembro-me de, na altura, aquilo estava a ser um completo furacão de emoções, porque foi o evento, foi essa reunião logo a seguir, e inclusive ia de viagem onde estava também um furacão, por isso foi mesmo horas antes de eu apanhar um voo, por isso foi uma notícia também muito boa para o meu trabalho e um desafio que eu prontamente aceitei, porque são pessoas que eu prezo bastante e que acredito muito nos ideais e nos projetos.
E em setembro, no final deste mês e depois de lançado todo este trabalho, vou novamente de férias, desta vez mesmo para descansar, neste caso para Punta Cana, conhecer outro continente, o terceiro deste ano, onde acabei por ter, digamos que, uma calmaria muito maior, perceber tudo o que ia acontecendo, poder realmente sentar para descansar, coisa que não aconteceu até então, nem em Marrocos, porque foram férias muito atribuladas e de conhecer muita coisa. Então ali foram 7 dias ou 8 de real descanso, de perceber e de valorizar esse descanso. Mas automaticamente eu digo sempre que uma mente de empreendedor nunca está descansada, está sempre a criar novas ideias e sempre a trabalhar. Por isso, nessas férias, tirei também ideias muito boas que foram à frente materializadas. Em outubro, e é logo no início desse mês, recém-chegado das férias, faço uma proposta de algo que estava a pensar já há muito tempo e que senti que foi o dia certo. Não esperei por ele, simplesmente o fiz e faço uma proposta de mentoria a uma pessoa que preze bastante de valores, já mencionada também neste vídeo, o Vitali. Peço que fique mais próximo de mim, a acompanhar-me, neste caso a nível de treino e de atividade física, ou seja, que pudesse ficar aqui a gerir melhor aqueles que são os meus treinos e ficar mais próximo de mim também na ajuda de mindset, de resolução de problemas, a forma como lido no meu dia-a-dia com várias situações. No fundo, nada mais do que um mentor. Era algo que eu também procurava para este ano, era um dos objetivos, uma pessoa que me pudesse passar um know-how muito mais especializado e uma pessoa disciplinada, e ninguém melhor do que o Vitali, pessoa que conheci, um atleta de alta performance, com resultados incalculáveis e de fazer arrepiar toda a gente, digamos assim, porque a disciplina que ele tem e os trabalhos que ele faz, os resultados que atinge, são coisas que eu me identifico e que também quero fazê-lo, por isso é dessas pessoas que eu me quero rodear, então fiz essa proposta, que também foi bem recebida por ele, foi aceite e estamos a trabalhar também em projetos que em breve espero que sejam realmente materializados. Este mês, em outubro, abre o programa de embaixadores no ativo, aquele que vinha no mês anterior a ser estreado enquanto comunicação, estava agora realmente aberto, estava aberto a candidaturas, aberto a que eu pudesse realmente dar e abrir portas a jovens, também eles da minha idade, mais velhos, mais novos, que pudessem também empreender, e se eu tenho essa oportunidade, por que não, de a dar e de o fazer, e é realmente materializado. Um trabalho muito bem recebido, com mais de 20 candidaturas na primeira hora e mais de 50 em 24 horas. Abri portas a toda a gente, criou-se um grupo de Telegram, foram-se autoselecionando a eles próprios, com algumas tarefas que ia colocando, e hoje tenho um grupo de pessoas selecionado, não fechado, mas realmente um grupo de embaixadores e um programa de embaixadores by Your Change, que em 2023 vai sem dúvida criar aqui dinâmicas muito boas para o projeto. Por ter sido essa abertura ao público tão bem recebida para o programa de embaixadores e tanta gente querer estar mais próxima da By Your Change e deste trabalho, vi-me obrigado a criar um novo ideal que não estava estipulado, mas que foi muito bem aceito, que foi a comunidade By Your Change, um grupo de WhatsApp onde as pessoas podem estar mais próximas deste trabalho, perceber mais como é que é a minha rotina, o que é que eu faço realmente no dia-a-dia, como é o trabalho com as empresas, as reuniões, ou seja, terem acesso ao backstage, ao behind the scenes daquilo que é este trabalho, e neste momento estão mais de 80 pessoas no grupo, uma comunidade também ela muito bem recebida, com muito boa procura, por isso estava tudo a encaminhar-se, tudo a acontecer. Novembro é um mês de surpresas, novembro e dezembro, este final de ano foi também de muitas surpresas. Eu costumo dizer que os caminhos não estão traçados, mas o trabalho, o esforço e a dedicação que depositamos nas nossas vidas acaba por ser dada depois uma resposta positiva. Se fizermos por isso, vai estar tudo, digamos que a conspirar positivamente para nós. Por isso foi de surpresas, mas de surpresas bastante positivas, porque o trabalho na By Your Change estava a ser desenvolvido e os resultados estão à vista de quem os vê e de quem lhes toma atenção. Dobramos este ano o número de clientes a confiar no projeto, na agência, fizemos muitos trabalhos individuais, fomos responsáveis por muitos lançamentos. E em novembro damos início a um projeto que já estava para ser dado há algum tempo, porque até agora trabalhei no meu quarto pessoal, ao lado da minha cama, digamos assim, numa secretária não tão grande como às vezes aparenta nos vídeos, com pouco espaço, muitas das vezes, para a criatividade que queria ter e para os projetos que queria lançar,
e agora sim, para o início deste ano e em novembro começa a preparação para a mudança do ano, que é o escritório. Há um investimento num novo espaço, que vai ser completamente idealizado e está a ser completamente idealizado e materializado com foco naquilo que tinha vindo a pesquisar e a procurar nestes últimos anos, e é criado realmente um escritório, um espaço exclusivo para o trabalho da Buyer Change. E aqui vai-me dar asas para muita mais criatividade, para ter espaço para muito mais criação de conteúdo e ter um espaço próprio para reuniões, para reunir também com o programa de embaixadores, ajudá-los a evoluir e todos juntos, digamos que mudarmos. Ainda este mês faço a minha primeira palestra do ano. Sou convidado por uma turma da Universidade Portucalense. Pedido que me surpreendeu bastante. Recebo um e-mail a dizer que querem que vá à universidade falar mais sobre mim enquanto empreendedor, sobre este caminho, este percurso, sobre como é este trabalho na prática e dar essa perspectiva realmente às pessoas e aos alunos. Foi fantástico para mim perceber as proporções que tudo estava a tomar e ir eu, que estou tão bem numa universidade, dar esse testemunho a outra universidade. Foi surpreendente para mim, mas acabei por gostar muito da experiência e fui este mês à Universidade Portucalense falar mais sobre esses temas, muito bem recebido pela turma, pelo professor também, que dinamizou essa aula e o parabenizei também na altura por isso. Então o trabalho estava a ser reconhecido. E entro no último mês e o mês presente deste ano, do ano de 2022, em que atinjo também eu um objetivo, que é definir uma rotina própria para mim, e aqui estou eu principalmente com uma rotina hoje e vai ser conversado e falado num vídeo também isolado e individual, mas estou eu hoje com uma rotina que me garante uma proatividade fantástica, um desenvolvimento dos meus trabalhos com os maiores índices de produtividade possível e a valorizar aquilo que provavelmente falhei em fevereiro ou março, que foi o priorizar-me a mim, priorizar a minha pessoa, o meu descanso, não acarretar tantas responsabilidades quando depois não podia tomar conta delas. Por isso tenho realmente hoje uma rotina já ela bem definida para a manutenção de tudo o que são as minhas tarefas. E é este mês também que dou a mudança para o escritório, em que é materializado tudo aquilo, todo este trabalho, começa tudo a organizar-se, a alinhavar-se e mudo-me para um espaço pessoal único e exclusivo. E termino o ano com 2 palestras em apenas uma semana. Aquela que foi a primeira, e costumamos dizer que o que custa é a primeira, e é verdade. Em novembro vou à Universidade Portucalense e em dezembro sou convidado a estar presente num seminário na Universidade da Maia, a minha atual universidade, no Mais Que Um Story, para falar sobre vários temas à volta das redes sociais e do marketing. E também na FEP, na Faculdade de Economia do Porto, convidado pela Exup, uma organização estudantil, para estar presente num evento, o Make Your Path, que tinha como objetivo principal dar aqui uma perspectiva sólida do mercado aos alunos. E estava eu, no caso em nome pessoal e de empresário em nome individual, como Diogo Leal, responsável pelo setor de marketing. Ou seja, quem queria falar sobre marketing, quem queria perceber sobre este trabalho, tinha lá tempo para falar comigo e sobre tudo o que se tem desenvolvido. Que foram 2 palestras onde fui também eu muito bem recebido, onde falei sobre temas importantes, e é isso que eu quero fazer e é essa influência que eu quero ter. Este ano foi visto como um gráfico de altos e baixos, como são todos, digamos assim, e como deve ser realmente, porque nem sempre se sobe, mas nem sempre se desce também, onde atingi provavelmente todos os objetivos a que estava proposto e ainda mais até. Foi realmente o ano provavelmente de maior mudança da minha vida e, como disse no início, não o posso adjetivar, não o quero adjetivar, mas foi sem dúvida o ano da minha vida, e tenho em mim a vontade e a sensação que aprendi muito este ano, a ponto de em 2023 poder ser também uma pessoa ainda melhor do que aquilo que fui e atingir objetivos também eles muito maiores do que estes que foram atingidos, porque a Buyer Change ficou muito mais sólida no mercado, o Buyer Change Talks deu mais um passo, criei em mim novas responsabilidades e a entrada em novos trabalhos, mas eu tenho a certeza que o próximo ano será cada vez mais desafiante, como quero que sejam todos, como quero que assim continue, porque não é objetivo meu nunca estagnar, é estar em constante mudança e fazer aquilo que eu passo para vocês, e acredito principalmente que este projeto, este canal de YouTube, o Pela Mudança, o Buyer Change, será bastante proveitoso de conteúdo para vocês e para mim, que também sinto que vou aprender muito convosco.
Por isso foi um ano em que podemos retirar daqui muitas lições e ainda as vamos retirar, pormenorizadamente, mas foi um ano de completas emoções, mas do atingir de objetivos que eu me autopropus e outros que não esperava que fossem sequer atingidos. Por isso, resta-me finalizar, como sempre finalizo, agradecendo àqueles que assistem, agradecendo àqueles que durante todo o ano estiveram, quanto mais não seja para votar numa sondagem nos stories ou para dar um clique no emoji, para dar muitas das vezes aquela força que às vezes é necessária para parabenizar, e outros, e muito importantes, para corrigir também e fazerem críticas negativas, mas construtivas. Foi um ano fantástico, e se o tivesse de descrever numa palavra seria como intenso. Por isso 2022 foi um ano intenso, 2023 será de mudança.